Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos aqui para a nossa unidade 2. Lembrando a vocês que nós estamos tratando de relações de trabalho e relação de emprego. Nós já vimos a distinção entre as diversas relações de trabalho e a relação de emprego seletista. Vimos quais são os critérios que nós usamos para caracterizar a relação de emprego nos termos da CLT. Discutimos sobre o trabalho autônomo e sobre os critérios de validade da relação jurídica de emprego seletista. Falamos do trabalhador eventual, do trabalhador avulso, ambos sem vínculo empregatício seletista. Falamos também brevemente sobre o servidor público estatutário, e hoje nós vamos falar do trabalho cooperado. Bom, nós vimos que a essência do direito do trabalho é a proteção à relação de emprego. Vimos que a categoria básica do direito do trabalho é a relação de emprego. Mas também falei aqui que, eventualmente, extraordinariamente, o direito do trabalho cuida da análise de algumas relações jurídicas especiais em que não há emprego, mas, por sua relevância socioeconômica, normativa, nós analisamos brevemente aqui na disciplina. E isso se dá também no âmbito do trabalho cooperado. O trabalho cooperado, como o nome indica, é aquele que se dá no âmbito de cooperativas de trabalho. São sociedades que reúnem trabalhadores autônomos em torno de um objetivo comum. Então, quando a gente fala de trabalho cooperado, nós podemos lembrar daquelas estruturas cooperativistas, aquelas cooperativas de trabalho que existem para melhorar a inserção laborativa de trabalhadores autônomos. É claro que uma cooperativa de trabalho pode ter empregados. Serão aquelas pessoas estranhas à profissão dos cooperados, mas são aquelas pessoas que possibilitam, instrumentalizam o trabalho na cooperativa. Mas esses não nos interessam nesse ponto específico. Vamos cuidar da relação da cooperativa de trabalho com os seus cooperados, que são profissionais de uma determinada área, podem ser artesãos, técnicos de informática, professores, diversas atividades, são prestadores de serviços ou pessoas que produzem alguma coisa para o mercado, e eles se reúnem em cooperativa para que eles possam melhorar as condições de inserção laborativa deles. Vamos, por favor, dar uma olhada na lei. Abram aí no computador de vocês a Lei 12.690 de 2012. A Lei 12.690 de 2012 tratou do trabalho nas cooperativas de trabalho, a inserção dos trabalhadores em cooperativas de trabalho. Vamos começar pelo conceito. Considera-se cooperativa de trabalho a sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais, com proveito comum, autonomia e autogestão, para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho. Então, vejam, uma cooperativa se constitui de trabalhadores autônomos. Eles se reúnem para melhorar sua qualificação, sua renda, sua situação socioeconômica e condições gerais de trabalho. Mesmo antes da lei,
é óbvio, de 2012, cooperativas de trabalho já eram um fenômeno comum no Brasil. A lei de 2012 ela vem para melhorar a relação, as instituições, a situação laborativa específica. A lei de 2012 ela não inventa o cooperativismo de trabalho, ao contrário, reconhece a sua existência, a sua relevância e estabelece um regramento para que haja respeito aos trabalhadores cooperados. As cooperativas, desde sempre, elas têm duplo princípio, elas têm dois princípios básicos que sempre nortearam a sua atuação. O primeiro princípio é o princípio da dupla qualidade. Esse princípio deve estar presente para que uma relação cooperativista seja reconhecida como tal. O princípio da dupla qualidade informa que o cooperado tem que ser, ao mesmo tempo, dono da cooperativa e cliente da cooperativa. Então, ele está ali não na condição de subordinado, ele está na condição de dono, ele está na condição de gestor comum, conjunto. E ele tem que receber da sua cooperativa serviços, situação de trabalho melhor, ou seja, ele atua duplamente, cada cooperado atua duplamente em sua cooperativa, como dono e como cliente. Outro princípio relevante é o da retribuição pessoal diferenciada. Significa dizer que o trabalhador cooperado tem que receber, nos termos da lei, mais e ou melhor do que receberia se fosse empregado. A justificativa do cooperativismo é obter melhor qualificação, melhor renda, melhor situação socioeconômica, melhor condição geral de trabalho. É um dispositivo legal. Por quê? Porque o trabalho em cooperativa é autônomo e, portanto, não é emprego, mas ele não pode ser instrumento de precarização de vida e de trabalho daquele que se mantém cooperado. Por isso, a retribuição pessoal deve ser melhor, maior, mais ampla do que aquela que se obtém em outra relação, seja ela autônoma, seja ela subordinada. A expectativa é de uma reunião de trabalhadores autônomos com objetivos comuns que possibilitem aos trabalhadores uma melhor vida de trabalho. Além desses dois princípios que são históricos, que são clássicos, que estão presentes no cooperativismo desde sempre, a lei de 2012 estabeleceu outros, também na linha da melhor condição de trabalho para esses cooperados, que são trabalhadores autônomos. Então, o artigo 3º estabelece que a cooperativa de trabalho rege-se pelos seguintes princípios e valores: adesão voluntária e livre, gestão democrática, participação econômica dos membros, autonomia e independência, educação, formação e informação, intercooperação, interesse pela comunidade, preservação dos direitos sociais, do valor social do trabalho e da livre iniciativa, não precarização do trabalho, respeito às decisões de assembleia, participação na gestão em todos os níveis de decisão, de acordo com o previsto em lei e no Estatuto Social. Então, são vários princípios que, na verdade, especificam os dois centrais que eu trouxe aqui, que são aqueles históricos. O que eu gostaria de destacar desse rol do artigo 3º é a não precarização do trabalho. Por quê?
Porque até 2012, muitas cooperativas de trabalho foram usadas no Brasil como meros veículos de fraude. Um detentor de poder econômico, ao invés de contratar empregados para uma fábrica, para uma dada prestação de serviços, ele optava, muitas vezes, por contratar uma cooperativa de trabalho que, por sua vez, cedia mão de obra, mas sem autonomia em relação aos trabalhadores, sem retribuição pessoal diferenciada e sem respeito aos direitos sociais daqueles trabalhadores. Então, historicamente, durante muito tempo, final dos anos 90, início dos anos 2000, a cooperativa de trabalho, as cooperativas de trabalho, ou muitas cooperativas de trabalho, foram usadas como instrumentos de mera precarização. A ideia era, bom, é melhor trabalhar como cooperado, sem nenhum direito trabalhista, recebendo apenas o valor da hora de trabalho, do que ficar sem nenhum trabalho. Esse argumento foi usado várias vezes. Há vários exemplos na doutrina, na jurisprudência, que vocês podem consultar. Então, para tentar reduzir as fraudes, a Lei 12.690 de 2012, além de fixar princípios, deixou algumas situações claras, que antes não eram tanto. Minha sugestão aqui é que vocês pesquisem a jurisprudência sobre cooperativas de trabalho. Pesquisem lá no site do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, da terceira região, que é Minas Gerais. Se você lá no ícone jurisprudência, no buscador, digitar cooperativa ou cooperativa de trabalho, você terá centenas, talvez milhares de decisões, só em Minas Gerais, que trataram do assunto. Aí você veja na íntegra do acórdão a narrativa do caso concreto. Faça esse exercício e veja como é que o tribunal se posiciona quando uma cooperativa é usada como mero veículo de fraude. Bom, então, percebendo a enormidade das fraudes, o Estado brasileiro, em 2012, resolveu intervir para deixar claro o que já se construía na doutrina. Primeiro, o trabalho subordinado não pode se dar na relação cooperativa-cooperado. Vocês se lembram que, para que nós identifiquemos se há fraude em uma dada relação formal, nós temos que isolar essa relação formal. Então, nós vamos ver, fulano de tal cooperado trabalhou para a cooperativa X. Então, nós vamos identificar esse caso. Se nós percebermos que, na verdade, aquele que era chamado cooperado, aquele que era formalmente vinculado como cooperado, se nós percebermos que ele estava subordinado, nós vamos afastar o vínculo cooperativista. Nós vamos abrir a possibilidade de que haja uma relação de emprego. Mas primeiro nós vamos afastar o vínculo cooperativo ou cooperativista em razão da presença da subordinação jurídica. Artigo 5º. Abram ali a Lei 12.690 de 2012. Artigo 5º. A cooperativa de trabalho não pode ser utilizada para intermediação de mão de obra subordinada. Isso porque nós vimos na definição do artigo 2º que o trabalho em cooperativa se dá com autonomia. Se o trabalho em cooperativa se dá com autonomia entre o cooperado e a sua cooperativa, entre ambos não pode haver subordinação jurídica. Se houver, nós vamos invalidar o vínculo cooperativo.
Na mesma linha, artigo 17, parágrafo 2º, presumir-se-á intermediação de mão de obra subordinada à relação contratual estabelecida entre a empresa contratante e as cooperativas de trabalho que não cumprirem o disposto no parágrafo 6º do artigo 7º desta lei. E o artigo 7º desta lei trata de direitos do trabalhador cooperado. Então, qual é a lógica aqui? Bom, o trabalhador cooperado é um trabalhador autônomo, mas como ele deve ter retribuição pessoal diferenciada, o Estado brasileiro, em 2012, em uma política de inclusão de trabalhadores na esfera protetiva estatal, resolveu impor às cooperativas um tratamento jurídico especial para os cooperados. A partir de 2012, eles passam a ter acesso a direitos previstos em lei de proteção especial. Então, a cooperativa deve, a partir de 2012, garantir aos trabalhadores autônomos cooperados o que deve ser direito desses trabalhadores. Até 2012, nós tínhamos no artigo 442, parágrafo único da CLT, uma regra que deu ensejo a uma série de descumprimentos da essência do cooperativismo. Atendendo a um pedido da colega, que eu já perdi o nome aqui, gente, peço desculpas, mas eu vou explicar aqui. O que aconteceu? A CLT, na década de 90, recebeu uma alteração que incluiu parágrafo único no artigo 442. Eu estou chegando aqui no texto, só um minutinho. Para tentar melhorar a inserção laborativa dos cooperados no âmbito do mercado. Foi em 1994 que essa inclusão foi feita. E o parágrafo único estabeleceu que qualquer que seja o ramo da atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviço daquela. É claro que se há licitamente trabalho cooperado, esse trabalho é autônomo. E se esse trabalho é autônomo, ele não forma vínculo empregatício. Acontece que em 1994, quando esse parágrafo único foi incluído, houve uma interpretação equivocada de que bastaria o vínculo cooperativo formal para que se afastasse qualquer direito trabalhista. E foi a partir de 94 que nós experimentamos no país um abuso do poder econômico por meio de fraudes em relações cooperativas, formalmente ajustadas, mas que materialmente revelavam vínculo empregatício. Por isso é que, em 2012, o Estado resolveu disciplinar melhor essa relação. O artigo 442, parágrafo único, pensa, e aqui serei breve com relação a isso, na relação cooperativa de terceirização. Vamos imaginar que um supermercado não queira contratar pessoal de limpeza. O que ele pode fazer? Bom, ele pode contratar uma cooperativa de trabalho formada por trabalhadores autônomos que vão fazer a limpeza do supermercado. E aí o supermercado paga para a cooperativa e a cooperativa repassa para os trabalhadores. O que a inclusão do parágrafo único em 1994, no artigo 442, estabelecia era a ausência de vínculo empregatício. Ora, é isso mesmo, desde que
os trabalhadores cooperados sejam autônomos. O que a lei de 2012 fez, e aí, ao meu sentir, muito corretamente, foi dizer o seguinte: ok, esses trabalhadores são autônomos. Logo, não são empregados nem da cooperativa e nem do supermercado, aqui no meu exemplo. Mas eles devem ter direitos sociais mínimos. E aí o legislador de 2012 incluiu direitos no artigo 7º da Lei 12.690 daquele ano. Então, o que é que diz? A cooperativa de trabalho deve garantir aos sócios os seguintes direitos, além de outros que a Assembleia Geral venha a instituir. Inciso 1. Retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausência deste, não inferiores ao salário mínimo, calculadas de forma proporcional às horas trabalhadas ou às atividades desenvolvidas. É que até 2012, a cooperativa poderia fixar o preço do trabalho da forma que ela bem entendesse na Assembleia Geral. Então, vamos imaginar que esses trabalhadores que vão para o supermercado quisessem ganhar a conta do supermercado, quisessem prestar o serviço, e por isso julgassem o preço da mão de obra no chão, né, para poder ganhar a oportunidade do trabalho. Isso até 2012 era visto como lícito se houvesse autonomia naquela prestação laborativa. Agora não é mais possível, porque o trabalhador cooperado vai receber salário mínimo, ainda que seja o salário mínimo hora, né? Salário mínimo para cada hora de trabalho. Nós falaremos sobre isso depois, mas esse é o padrão brasileiro hoje, o salário mínimo hora. Inciso 2. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, exceto quando a atividade, por sua natureza, demandar a prestação de trabalho por meio de plantões ou escalas, facultada a compensação de horários. Até 2012, era comum que o cooperado trabalhasse muito mais do que 8 horas por dia, porque o argumento é que a autonomia permitia o excesso de trabalho. Agora não mais. Inciso 3. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Então, mesmo sendo autônomo, ele tem que ter um dia de semana destinado ao descanso e a cooperativa deve prover isso. Na mesma lógica, inciso 4, repouso anual remunerado. Mesmo sendo autônomo, deve ter um mês, né, preferencialmente, de descanso por ano. 5. Retirada para o trabalho noturno superior à do diurno. Na mesma lógica que vale para os empregados. Quem trabalha à noite, por ser situação mais gravosa, deve receber mais do que aqueles que trabalham durante o dia. 6. Também na mesma lógica do emprego, embora os cooperados não sejam empregados. Adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas. E 7. Seguro de acidente de trabalho. Então, o que o legislador de 2012 fez? Preservou o vínculo cooperativista, afirmou a autonomia que deve existir entre o cooperado e a cooperativa, mas disse que, mesmo sendo autônomos, mesmo não sendo empregados, são trabalhadores e, portanto, destinatários de uma proteção social, ainda que mínima. Eu deixei na plataforma Moodle para vocês um artigo em que eu analiso essa e outras relações de trabalho que não fixam vínculo empregatício, mas que são tuteladas especialmente pelo Estado brasileiro. E aí eu remeto a vocês a essa leitura a título de complementação. Depois da leitura do artigo, eu sugiro, mais uma vez, que
que vocês pesquisem a jurisprudência para que vocês percebam casos concretos em que o trabalho cooperativo foi julgado pelo tribunal. Alguma dúvida até aqui, senhoras? Senhores? Muito bem, qualquer coisa no final da aula nós podemos conversar. Bom, uma outra situação de trabalho sem vínculo empregatício. Deixa eu voltar aqui. Diz respeito ao trabalho voluntário. Tem sido incentivado, né, nos últimos anos, e que é de simples compreensão. Se o trabalho é voluntário, ele não caracteriza emprego por ausência de onerosidade. Aqui, o elemento fático jurídico faltante é o elemento onerosidade. No trabalho cooperativo, que nós acabamos de ver, o requisito ausente é subordinação jurídica. No trabalho voluntário, a essência, a noção geral, a base da compreensão é que se trata de trabalho gracioso, de trabalho que só impõe obrigações para o trabalhador, que tem, que se obriga voluntariamente a prestar determinado serviço. O contratante não se obriga a pagar por aquele trabalho. Esse vínculo também está previsto em lei 9.608 de 1998, não prevê direitos trabalhistas. O trabalho voluntário, como o nome indica, é em essência, ele não é prestado onerosamente e dele nós não teremos como decorrência direitos trabalhistas. Bom, como é que nós vamos buscar a existência ou não de trabalho voluntário? Nós vamos buscar em uma dimensão subjetiva, pesquisando o que é que move o trabalhador àquela prestação laborativa. Então, nós vamos buscar no trabalhador aquilo que o incentivou a prestar trabalho. E aí eu aproveito o ensejo para agradecer um dos colegas que postou lá na plataforma Moodle um exemplo de um trabalhador que ficou durante 22 anos em uma dada relação, me parece, como professor de educação física, e nunca recebeu nada. E aí deve ter brigado com alguém em um dado momento e resolveu pedir em juízo o reconhecimento do vínculo empregatício. E não provou, ao contrário, que se inseriu naquela relação com um ânimo econômico, com uma intenção de ganhar dinheiro. Porque, afinal de contas, você ficar 20 anos num lugar trabalhando sem ganhar dinheiro e continuar trabalhando, eu vou presumir que o seu ânimo era gracioso. Seu ânimo era voluntário. Você não tinha intenção econômica naquela relação. Você quis ajudar a coletividade, os jovens, as crianças, os adolescentes, sei lá. Então, quando se forma, quando se fixa um vínculo de trabalho voluntário formalmente, ou informalmente, tanto faz, nós vamos pressupor a ausência da onerosidade. Não sendo esse o caso, o trabalhador tem que provar que não é, que foi explorado, que foi escravizado, né? Que sua intenção era ganhar dinheiro e não recebeu.
Então, nós temos que ter, para que seja validado o voluntariado, a ausência de ânimo econômico por parte do trabalhador. Por parte do trabalhador apenas. Eu não vou negar o proveito econômico daquele que absorve essa mão de obra voluntária. Vamos imaginar uma casa de repouso de idosos que toda semana recebe uma professora de música para ensinar música ou para tocar música para os residentes. Eu posso, sim, perceber um proveito econômico da casa de repouso, que absorve aquela mão de obra. Né? Mas a trabalhadora, se ela vai por benevolência, por espírito altruístico, ela não terá ânimo econômico naquela inserção. E aí eu posso afirmar o trabalho voluntário dela. Deve haver também inexistência de contraprestação. O trabalhador não vai para o trabalho voluntário querendo receber contraprestação. Ele vai porque o ânimo é outro. O que move é a causa e não a dinheiro, né? Não o dinheiro. É claro que pode haver, nos termos da lei, ressarcimento de despesas. Vamos imaginar que a casa de repouso pague o vale-transporte da professora de música, ou pague a gasolina que ela gasta para chegar até lá, ou dê a ela um almoço, um lanche, enquanto está lá na casa. Pode haver, então, ressarcimento de despesas. A regra do artigo 3º da Lei 9.608. O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias. Então, não há problema no ressarcimento das despesas. O que invalida o vínculo de trabalho voluntário é o pagamento por trabalho. Não há problema no pagamento de despesas que alguém faz para poder trabalhar. Por fim, o legislador disse quais são, objetivamente, as causas que podem receber trabalho voluntário e as pessoas que podem receber trabalho voluntário. Artigo 1º da Lei 9.608, na minha interpretação, um rol exemplificativo, mas há quem entenda, e aí às vezes há essa controvérsia, rol taxativo. Vamos ao artigo 1º. Considera serviço voluntário, para os fins desta lei, a atividade não remunerada, aí a essência, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Então, o legislador disse quem pode receber trabalho voluntário e quais são as causas que podem atrair trabalho voluntário. Essa fixação, essa determinação legal, para mim, ela não é mais relevante. O que é mais relevante para afastar o vínculo empregatício não é quem recebe o trabalho e não são as causas que podem gerar trabalho voluntário. O que, para mim, caracteriza o trabalho voluntário é algo muito mais simples. A ausência de onerosidade. Então, se não há onerosidade, pouco importa quem recebeu o trabalho. Se foi pessoa física, jurídica, público, privado, sem fins lucrativos, com fins lucrativos.
E também pouco importa por que foi. Para mim, a essência do trabalho voluntário não é para quem e nem por que motivo, e sim não ter havido trabalho oneroso. Não tendo havido trabalho oneroso, não há que se discutir vinculação empregatícia. Qual é o problema, então, e por que nós analisamos aqui o trabalho cooperado, o trabalho voluntário, as relações de trabalho sem vínculo empregatício? É porque não é incomum servir a relação sem vínculo empregatício como um mero veículo de fraude. E aí nós temos que identificar, sendo esse o caso, a fraude. Vamos voltar no trabalho cooperado. O supermercado exerce subordinação jurídica em relação ao cooperado faxineiro. Ele tem horário para chegar, horário para sair, horário de intervalo. Ele é fiscalizado se ele está fazendo serviço ou se ele está dormindo no banheiro. Se ele for pego sem trabalhar, ele pode ser advertido, suspenso. Ora, eu vou afastar o vínculo cooperativo. E aí eu vou pensar na possibilidade de esse falso cooperado ser empregado. E como é que eu faço isso? Analisando aquela relação daquele fulano com aquele que se aproveitou, no fim das contas, do seu trabalho, que foi o supermercado. No trabalho voluntário, a mesma coisa. Fulano de tal se apresentou como voluntário, mas recebeu contraprestação. Ele recebia uma diária. A professora de música, ao final do dia, recebia R$ 100 de agradecimento. Então, se eu identifico o trabalho oneroso, a primeira coisa que eu faço é afirmar que não houve trabalho voluntário. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é saber se aquela professora de música preenche os requisitos todos do artigo 3º em relação àquela casa de repouso. Se for esse o caso, eu posso afirmar o vínculo empregatício. Desde que, e aí nós vamos analisar isso mais detidamente adiante, aquele que se aproveita do trabalho não seja ente público. Porque no caso de ente público, seja no cooperativismo, seja no voluntariado ou em qualquer outro ambiente ou contrato ou relação, nós não teremos a fixação do vínculo público por mero descumprimento da lei ou por mero reconhecimento de circunstância fática. O vínculo com ente público decorre de de outras exigências que o direito administrativo fixa. Então, nós vamos restringir essa análise nossa aqui às relações privadas. Se alguém entregou formalmente trabalho voluntário, mas que materialmente foi remunerado, nós vamos afastar o vínculo voluntário e vamos perceber se há ou não, naquela relação fática, a confluência dos requisitos do artigo 3º. Se houver, eu afasto o vínculo voluntário e reconheço o vínculo empregatício com o ente privado. Mais uma vez, indico a vocês a pesquisa jurisprudencial. Digite lá no site do TRT da Terceira Região, trabalho voluntário, e vocês vão ver muitas decisões em que o trabalhador buscou em juízo o reconhecimento do vínculo empregatício. Vocês vão ver que, em muitos casos, o trabalhador conseguiu provar os requisitos do artigo 3º, todos, e em outros não. E aí é importante ler a íntegra do acórdão para que vocês vejam quais foram os motivos fáticos
para o resultado jurídico. Lorena, o trabalho voluntário pode ser subordinado sem problema. Ele só não pode ser oneroso. E é normal que seja subordinado, não é? É normal que quem recebe o trabalho voluntário diga os modos em que deve se dar aquele trabalho. Olha, você vai chegar 10 horas, porque antes disso o pessoal está tomando café, fazendo a higiene dos idosos. Não dá para te atender no horário que você quiser chegar. Você deve usar equipamentos de proteção individual, máscara, luvas, em razão da pandemia. Você só pode ficar até tantas horas, porque depois a atividade da casa não permite mais que você fique ali. Se houver qualquer problema, você se remete a fulana, que é a gerente que tem e sabe como lidar com conflitos. Então, é comum que o trabalho voluntário seja subordinado. É comum. Ele pode ser autônomo? Pode, não tem problema nenhum também, não. Nós não vamos nos preocupar com os demais requisitos para validar trabalho voluntário. Ele só tem que ser gracioso, não oneroso. E aí eu fixo como trabalho voluntário. Certo? Beleza. Bom, uma outra possibilidade para terminar, que gera conflitos, diz respeito ao trabalho religioso. E aqui eu trago alguns exemplos, mas que vocês podem pesquisar outros na jurisprudência. E eu estou aqui restringindo o trabalho religioso para os fins da unidade 2 àquele trabalho do que professa a palavra. É aquele líder de uma dada congregação que tem o ministério, né? Que tem a prerrogativa de levar a palavra de Deus, sei lá, para a sua comunidade. Eu não estou aqui dizendo daquele que limpa a igreja, que limpa o templo, aquele que vende produtos religiosos. Não estou dizendo do contador da igreja, ou da paróquia, ou do templo, ou da comunidade religiosa. Não estou dizendo do advogado, do motorista. Não estou tratando do secretário, da secretária. Não estou dizendo do professor da escola religiosa, de nenhum deles. Não estou discutindo essas pessoas e essas relações aqui. Nós vamos restringir essa análise àquele que professa a fé no púlpito. O que acontece com essa pessoa? Durante algum tempo, ela professa sua fé, leva a palavra, conforta as pessoas, dirige a comunidade religiosa. Mas, por algum motivo, ela briga, se desentende, sai do grupo religioso e aciona a congregação no juízo trabalhista. Existe hoje um tratado Brasil-Vaticano que exclui a Igreja Católica da possibilidade de ser empregadora de padre. Em razão disso, outras denominações religiosas buscam no Congresso Nacional o mesmo reconhecimento. Mas me parece que ainda não há lei sobre isso, ou pelo menos não vi. Pode ter sido no momento da pandemia, pode ter passado alguma coisa, mas eu não vi. De qualquer modo, historicamente, qual é a discussão? Bom, a pessoa saiu daquele grupo religioso. E aí vai dizer o seguinte: olha, senhor juiz do trabalho, eu me apresentei, trabalhei como pessoa física.
recebi da cúpula da minha igreja uma, um ministério no bairro tal. Eu era o responsável pela comunidade religiosa no bairro tal, na cidade X. Laura, existe um tratado, depois a gente pode buscar e eu posso postar lá na plataforma, se alguém puder fazer isso também, ótimo. Mas o Brasil firmou um tratado com o Vaticano, excluindo normativamente a possibilidade do padre processar a Igreja Católica na Justiça do Trabalho, pleiteando vínculo empregatício enquanto tal. Então, por força dessa norma vigente no Brasil, o padre não terá vínculo empregatício com a Igreja Católica por força da regra, por força da norma. Certo? Outras denominações religiosas, me parece que acertadamente, porque o que vale para um deve valer para outros no Estado laico, né? Outras denominações religiosas buscam a mesma imunidade, digamos assim. Mas o que a gente vai buscar e o que a gente vai ver na jurisprudência? Essa da esquerda aqui é recente, né? Março de 2020. O que ele vai dizer? Olha, eu sou pessoa física e recebi uma comunidade para cuidar. E eu deveria fazê-lo pessoalmente, porque, afinal de contas, eu era o ministro da palavra ali. E eu trabalhava todos os dias, de domingo a domingo, sem folga. Porque tinha os cultos diários, e além disso, eu atendia a minha comunidade sempre que um membro da comunidade precisasse de mim. Eu recebia R$ 3.000 por mês, porque era a única coisa que eu fazia na minha vida. E a igreja, então, a comunidade religiosa, ou aquela dada confissão religiosa, ela me remunerava. E eu era subordinado ao bispo. Bom, presentes os 5 requisitos. A discussão tem ficado na Justiça do Trabalho em torno da possibilidade ou não da inserção religiosa ser mensurada economicamente. No mesmo contexto fático, a mesma comunidade religiosa, o mesmo contexto probatório, pode gerar decisões diferentes. Afinal de contas, isso é direito e não é matemática, felizmente. A maior parte da jurisprudência hoje, em Minas Gerais e no Brasil, se inclina para a inexistência do vínculo empregatício, ao argumento de que, ainda que haja dinheiro envolvido, a fé não é mensurável economicamente. Se a pessoa está no púlpito levando a palavra, ela, naquele momento, não se reconhece como um vendedor da palavra ou da fé. Aliás, todo o discurso é no outro sentido. O discurso do púlpito não é estou aqui porque eu quero que vocês me paguem. O discurso é estou aqui porque quero levar a palavra para vocês. Então, boa parte da jurisprudência se inclina para negar o vínculo empregatício, ao afirmar que a fé não se mede economicamente, não se remunera. É claro que decisões nesse sentido carregam toda uma preconcepção do julgador, né, gente? Quero crer, acho que o CNJ até tem dados em relação a isso. Acredito que a maior parte dos juízes brasileiros se diz religiosa.
Então, há uma carga de preconcepção quando ele vai julgar. Se o juiz for ateu, ao contrário, se ele não acredita em Deus, se ele é agnóstico, sei lá, se ele não tem essa crença, provavelmente ele vai dizer o seguinte: olha, houve um trabalho como outro qualquer, prestado por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, subordinação, e a pessoa foi paga por isso. Reconheço o vínculo empregatício. Algumas denominações religiosas já se antecipam e já contratam aquela pessoa com carteira assinada para evitar discussão. Para evitar discussão, para atrair pessoas melhor habilitadas, para evitar que um processo judicial vá parar na imprensa. Porque vocês sabem que muitas vezes processos judiciais vão parar na imprensa, né? E aí há toda uma mídia negativa em torno daquela discussão. E aí algumas denominações religiosas preferem assinar a carteira do ministro da palavra lá, do líder, e ótimo, beleza, ninguém vai discutir então. Nós só vamos discutir judicialmente quando não houve o reconhecimento do vínculo empregatício. Quando se negou. E aí eu selecionei um julgado excepcional no sentido de incomum, não no sentido de bom, no sentido de incomum, que é de 2012, em que houve o reconhecimento do vínculo empregatício. O que eu sugiro a vocês também aqui é a pesquisa jurisprudencial. Se vocês buscarem lá por trabalho religioso, vocês vão ver dezenas de decisões. Aqui em Minas Gerais, a grande maioria negando o vínculo empregatício. Poucos julgados afirmando o vínculo empregatício. Me parece que Minas Gerais, nesse caso da religião, é um estado conservador, né, de tradições religiosas, e que tem o tribunal daqui negado substancialmente o vínculo empregatício. Mas há várias decisões que reconhecem o vínculo, afastando a ausência de direitos trabalhistas. Alguma dúvida, pessoal? Alguma consideração? Algum questionamento? Não havendo, eu vou atendê-los lá na plataforma. A partir de agora, quem quiser fazer contato, eu estou online. Hoje, provavelmente, certamente durante toda a manhã e o resto do dia. Pois não, Amanda? Eu tenho uma dúvida a respeito de uma questão que você colocou sobre quando a pessoa trabalha em, como é que fala? Na venda de, eu esqueci a palavra, casa, corretora de imóveis. Sim. Aí, eu li aqui numa jurisprudência, assim, que a onerosidade restou incontroversa porque as partes admitiram pagamento de comissão. Mas aí na questão que o senhor colocou, ela recebia R$ 400 fora a comissão. Aí entraria a onerosidade ou não? A onerosidade não se mede pelo valor. A onerosidade, ela exige prestações recíprocas e contrapostas. Alguém se obriga a trabalhar vendendo imóveis porque, em troca, quer receber valores. E aí não nos interessa nem que sejam valores. A pessoa pode, onerosamente, trabalhar em troca de um prato de comida. Para efeito de fixação do vínculo empregatício, para efeito de reconhecimento do vínculo empregatício, nós vamos nos contentar com a reciprocidade, com obrigações recíprocas e contrapostas. Nós vamos nos contentar com o trabalho
feito, prestado, em troca de alguma coisa. Aí, Amanda, depois, lá no Direito do Trabalho 2, na próxima disciplina, nós vamos discutir como é que se paga essa contraprestação. Qual é a obrigação do empregador em torno dessa contraprestação. Para o que se destina o Direito do Trabalho 1, para os fins da unidade 2, pouco importa que seja comissão, qual seja o valor, importa que o trabalhador se inseriu em uma atividade em que ele vende o seu trabalho. Certo, Amanda? Era isso? Porque aqui, sim, não se caracteriza a onerosidade, uma vez que a reclamante só recebia comissão se houvesse vendas. Essa está posta para nós lá, na plataforma, lá no chat, essa decisão, porque eu quero ler a íntegra do acórdão, me parece algo totalmente despropositado. Ora, a onerosidade, porque só há pagamento quando há venda, isso é totalmente contra. Ótimo, depois você posta lá na plataforma, por favor. No fórum. No fórum lá, por favor, porque eu não consigo pegar daqui, mas e para que todos tenham acesso depois, lá no fórum, lá na plataforma Moodle, eu vou ler e aí a gente debate lá, porque eu quero ler a íntegra. Mas não tem lógica nenhuma nessa decisão. E eu vou postar lá. Mesmo porque o trabalho do comissionista é previsto na lei e não afasta o vínculo empregatício. Eu quero ver o detalhamento dessa relação para que a gente possa discutir com mais profundidade, mas eu já agradeço desde já a sua intervenção, a pergunta, para que nós possamos discutir lá. Mais alguma coisa, pessoal? Dúvidas, considerações? Eu vou, então, encerrando por aqui, e aí eu vejo vocês lá na plataforma Moodle. Muito obrigado. Bons estudos, bom dia para todos. Nós nos encontramos lá na plataforma.